ao Pode Aqui, o podcast da Aqui Capital. Eu sou Cristiane Dourado e serei sua host neste episódio. Eu trouxe aqui hoje para conversar comigo duas profissionais que têm muita bagagem e muito conhecimento em um tema que é de extrema relevância, em especial nesse mês do Setembro Amarelo. Eu trouxe aqui as nossas convidadas especiais. Giovana, por gentileza, se apresenta aqui para a nossa audiência. Oi, gente, tudo bem? Me apresentando um pouquinho, eu sou a Giovana, cuido das avaliações de desempenho aqui do grupo e, além disso, eu sou psicóloga formada, então também faço atendimento clínico. E acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, Giovana, por estar aqui. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e te dou as boas-vindas ao Pode Aqui. Eu que agradeço. E agora, nossa outra convidada, nossa queridíssima Vitória Rodrigues. Se apresente para a nossa audiência. Oi, gente, eu me chamo Vitória, sou estudante de psicologia do 6º semestre, faltando 2 aninhos para acabar, graças a Deus. Atualmente eu estou trabalhando mais agora com adolescentes e idosos, um pouquinho em escola, em casa de repouso, para entender um pouquinho sobre eles. E antes eu trabalhava com crianças autistas. Ah, muito bacana. Seja muito bem-vinda, eu também agradeço muito a sua presença aqui. E hoje que vai ser um bate-papo muito importante, que é muito relevante para a sociedade no geral, porque a gente está vendo ali uma certa abertura para a gente conversar mais sobre saúde mental, ao mesmo passo que talvez nós estejamos testemunhando um aumento muito, muito expressivo nesses casos, nessas questões. E muito importante internamente também, porque como grupo nós temos ali uma grande variedade de jovens que estão iniciando carreira com a gente, que estão entrando e conhecendo o mercado de trabalho e que estão vindo aí de um pós-pandemia que, obviamente, afetou muita gente, afetou o emocional de muita gente, em especial desse pessoal agora que está voltando para a vida, voltando para a realidade. Sim. Então, eu quero abrir aqui o nosso bate-papo com uma pergunta de quais são os principais sintomas da ansiedade e depressão, em específico, nessa nova geração, Giovana? Acho que a gente pode começar falando que, assim, quando a gente percebe que alguém perde o desinteresse ou perde o prazer em atividades, né, que antes gostava de fazer, a gente também pode trazer um pouquinho do isolamento social. Então, quando a gente percebe que uma pessoa que estava sempre ali rindo, convivendo, conversando, acaba se isolando, isso mostra uma mudança de comportamento, pode ser um sinal. A gente pode falar também de irritabilidade. As mudanças de humor. Exatamente. Quando a pessoa, né, tá ali, e aí você vê que antes era de um jeito, e aí muda o humor Vai dela. oscilando bastante. É uma pessoa que era feliz, do nada já começa a ficar triste. Ah, muito bom. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode observar, então, é justamente essa mudança muito drástica, talvez, do que uma pessoa era, do como ela se comportava, do como ela está se comportando agora. E eu acredito que isso também pode ser muito visível no ambiente de trabalho, né? Porque Com certeza. você está ali muito tempo no ambiente de trabalho. Total. É visível para quem está ali do lado? Acredito que sim. Hoje em dia a gente pode até falar um pouquinho de burnout, vai. É um tema que é super... Está sendo bem abordado ultimamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que antes gostava muito de trabalhar, aí agora é uma pessoa que você vê que não interage tanto, uma pessoa que ela tá sempre cansada, até o corpo, gente, o corpo fala também. Então, Ele adoece. ele adoece, então uma pessoa que começa a ficar muito doente, não consegue dormir, tem problemas em relação a isso. Falta de apetite, insônia. Tudo isso. Então, além do emocional, o corpo também fala muito. E, querendo ou não, a gente passa muito tempo no trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, mexe muito com a gente. Sim, muito bacana. E, Vitória, você acha que a gente pode considerar que a ansiedade e a depressão, elas atingem essa nova geração de uma forma diferente, talvez, do que ela atingia a minha geração ou as gerações anteriores? Com certeza. Ultimamente, essa geração está sendo atingida mais com... Você olhando, por exemplo, os influenciadores, mais de adolescentes e tudo mais. Os adolescentes hoje em dia veem os influenciadores famosos, a vida deles. Na cabeça deles, quando eles estiverem com aquela idade, eles já vão ter aquele tipo de vida. Sim. E aí, quando acontece eles chegarem, de fato, naquela idade, eles não estão construindo tudo aquilo que eles imaginaram que eles iam construir, já dá uma tristeza. Aí é onde acontece a depressão, a ansiedade, porque eles não conseguiram chegar naquele tópico que eles queriam. E eu acho que até complementando, quando a gente fala até de gerações, é bem diferente. Então, hoje a gente tem uma geração que fala sobre saúde mental de uma maneira muito mais escrachada, Sim. muito mais aberta, que usa termos no dia a dia. Então,
tô ansioso. E aí a gente tem também uma geração aí anterior, dos nossos pais, dos nossos avós, que não falavam tanto sobre isso. E não é que não existia, só não era falado. Sim, e hoje era em uma dia é vergonha diferente. maior, né, pra eles falarem. Exatamente. Eu mesma já tive casos na minha família, um avô meu teve depressão e não era um assunto abordado. Toda a família meio que sabia por cima o que era a situação, mas como nunca foi abordado nem com os meus avós e ele não passou para os filhos, ninguém nunca chegou a ir lá no foco do problema e tentar resolver. Vira um assunto tabu, Sim, né? entendeu? Imagino. Todo mundo tem receio de falar, como vai falar, ainda mais idosos da época de antigamente. O meu avô mesmo era super chucro. Pra ele era, tipo, uma pessoa mais machista, mais fechada e tudo mais. Era diferente. E depois de um tempo na minha família, eu tive um primo que ele tem 18 anos hoje. E ele teve depressão também. Quando foi a situação com ele, como hoje em dia já é mais abordado o assunto, foi mais prático, digamos assim, para conseguirem lidar com a situação. Sim. É muito interessante a gente até assistir esse choque de realidades, de gerações. Porque, citando exemplos, tem o caso na minha família de pessoas mais velhas que nós identificamos, que a gente conversava, você não tá bem, precisa de ajuda, mas não queria ali procurar uma ajuda, falava, eu tô bem. Mas quando essa mesma pessoa viu os filhos ali, uma filha em uma situação, assim, foi a primeira pessoa, vai procurar Isso ajuda. mesmo. Então, Sim. assim, tá tendo uma abertura, que é muito bom. Sim. E eu imagino que essa abertura, as redes sociais causam, sim, muitos problemas, causa essa questão da comparação, Sim. de você imaginar uma vida que ainda não é real. Mas eu imagino que também tem uma certa participação ali em tornar o debate mais aberto Tem. também da saúde mental. Tudo tem os prós e contras, né? As redes sociais também é essa mesma questão, que ao mesmo tempo que você vai ter influenciadores que vão estar ali para falar sobre o assunto, que é um assunto importante e tudo mais, tem outros que meio que banalizam a situação. Que também pode ser uma coisa ruim, ainda mais para os adolescentes que estão muito expostos à internet hoje em dia, acabarem pegando esse assunto de uma forma errada e acabarem até mexendo com a cabeça deles, que acontece muito também. Sim, muito bem colocado. Como você falou, são prós e contras em todas as situações, então cabe todos nós, aos familiares, ao pessoal que está trabalhando ali do lado, ficar de olho e sempre indicar uma ajuda profissional. Sim. Se você identificou algum desses sintomas ou alguém ao seu lado com esses sintomas, indique uma ajuda profissional antes de qualquer coisa, que é o caminho certo. E ainda dentro dessa questão de como a gente está vivendo o mundo hoje, vocês acreditam que existe uma pressão, existe uma pressão mesmo, uma busca por um sucesso profissional, por um sucesso de vida muito precoce nessa certeza. geração? Com certeza. Eu acho que sim. E aí, se a gente for parar para pensar, hoje, desde cedo, as crianças, os adolescentes, eles são pressionados. Você precisa ter um curso extracurricular, você precisa aprender uma língua, senão você não vai se destacar no mercado de trabalho, senão você não vai conseguir evoluir, crescer. E assim, gente, quando a gente está falando desse momento tão delicado que é a adolescência, a infância, é o momento da pessoa se explorar, dela criar a identidade dela se conhecer. E aí, quando a gente tem essa pressão toda olha, aos 17 anos você tem que ter sua profissão escolhida, Já tem que estar encaminhado para determinada área na sua vida. mexe muito com a cabeça da pessoa. Sim. E é onde acontecem os casos. Vários adultos ou idosos vão relembrar as coisas do passado deles. Eles falam, fiz tal curso ou tal faculdade, hoje me arrependo que eu poderia ter seguido por essa área, que era uma área que eu me interessava mais. E não tem, porque é uma pressão. Os pais, às vezes, mesmo automaticamente vão falando com os filhos ou vão falando sobre primos, que nem tem várias brincadeiras disso no Google hoje em dia. O meu primo é médico, que não sei o quê. O Natal, a gente vai chegar e ele vai estar falando sobre a faculdade de medicina dele e eu não tenho nada. Então, tipo assim, tem essa pressão já. E pra eles é ruim, porque às vezes, se ele esperar um pouquinho mais pra se conhecer, ele vai reconhecer uma área que se encaixa totalmente com o perfil dele. E acaba com essa pressão, ele não vai. Ele vai na administração, que o pai tá falando que ele deve cursar, que é acho que o genérico, né? Coringa. Todo pai fala, você não Coringa. sabe, cursa administração, vai nessa área que você vai ter sucesso. E às vezes não tem, porque você não gosta daquilo que você tá fazendo. E acho que é essencial na vida do adulto. E assim, eu acho que é importante a gente trazer que uma escolha que você faz também aos 17 anos pode parecer muito definitiva aos 17 anos, mas você pode mudar. E quando a gente é adolescente, tudo é muito extremo, né? É isso ou é mesmo. 8 ou 80. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não.
existem Não é dessa outras forma, possibilidades. exatamente. Gente, eu mesma, quando era adolescente, meu sonho era ser veterinária. Eu tenho pavor de sangue. Tem nem lógica. E depois segui pra área de psicologia e também. Foi pensando muito. Não comecei assim que terminei a escola. Fui analisando, olhando. Sim. Quando você entende, não, é realmente essa área que eu me interesso, eu vou me dar bem, e aí você vai. Certo. Tem que ter ali um momento de se descobrir, de se Sim, conhecer exato. também. Ainda mais o adolescente, que pra eles tudo é como se fosse o fim do mundo. É tudo muito emocional, né? Sim. E é tudo muito definitivo, né? Eu acho que todo mundo tem essa visão de que se eu dei esse passo não pode Exatamente. ser dado, Eu tenho né? que continuar seguindo nesse mesmo caminho até o final da minha vida. É isso mesmo. E é muita conversa, muito acolhimento para, né, o adolescente Isso. ter um espaço de, olha, tá tudo bem. Chegar e falar que também tem isso, né? O receio deles chegarem nos pais e falar, não é isso que eu quero pra minha vida, não tô me identificando, quero mudar o rumo. E eles não têm, às vezes, essa abertura dentro de casa mesmo pra conseguir falar. Assim, é uma abertura também. Eu acho que a gente já está vendo essa mudança em vários cenários, mas essa mudança interna familiar também está ocorrendo ali Isso. aos poucos. É aos poucos, porque também, tipo, vamos reparar, nossos pais ou nossos avós, o que for, eles tiveram uma criação diferente da nossa. Sim. No tempo deles não era internet, não era os assuntos não eram todos abordados, era tudo tabu praticamente. Qualquer coisa que você falasse era como se fosse o fim do mundo. E hoje em dia não é assim. As crianças estão crescendo num mundo completamente diferente. Sim. E saindo um pouco até desse assunto, vocês acreditam que hoje em dia existe uma normalização do cansaço e do excesso de informação? A gente já está vendo que realmente existe um excesso de informação, um excesso de consumo, em especial de redes sociais, com esses vídeos rápidos, que são segundos, que você mal processa e você já está vendo o próximo. Mas existe hoje em dia uma normalização desse excesso? Eu creio que sim. Eu mesma, às vezes, se eu tenho um dia que eu tô sem nada pra fazer, eu já me sinto mal, que parece que eu fiquei sem nada. Você precisa ter trocentas coisas no seu dia a dia pra você fazer, pra você demonstrar pra você mesmo que realmente foi um dia produtivo. Produtividade é positivo. Gente, se a gente for olhar as outras gerações também, qual que é o hype de hoje em dia quando você é jovem? Vamos acordar às 5 horas da manhã, sair para correr, ter uma alimentação saudável depois. Ir pra academia. E aí depois você vai trabalhar e você tem que ter um hobby, você tem que cuidar de vários pratinhos ao mesmo tempo. Então, assim, produtividade. Quando você não é produtivo, a sociedade te taxa. E você também tem uma autocobrança tão, né, que nem você falou, crítica, que é difícil demais. É isso mesmo. E é difícil atender todos esses padrões que a sociedade coloca, não é? É difícil. E aí entra o negócio dos influenciadores. Gente, você vê as influenciadoras com uma vida fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. Ai, leva a filha no hipismo, leva não sei o quê. E os adolescentes vão olhando aquilo. Nossa, a minha vida precisa desse jeito também. Se não for corrida, não é válida, digamos assim. Sim. Isso é péssimo, gente. Tipo assim, o ser humano precisa de um dia dele pra descansar, ele colocar a mente dele em dia, porque senão uma hora dá pane no sistema. Não tem o que fazer. E quais são as consequências dessa normalização? Quais são as consequências da gente estar vivendo essa rotina tão acelerada o tempo todo? Eu acho que aí entra o burnout precoce também. Exatamente, o adoecimento. Eu acho que quando a gente normaliza o cansaço, quando a gente normaliza essa produtividade tão alta, a gente não consegue nem identificar quando a pessoa está, de fato, cansada, né? Adoecendo por causa disso. Porque você, por exemplo, no ambiente de trabalho. Então, eu aqui, o colaborador, eu tenho sempre que entregar. Só que isso é a mais, eu não consigo lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Você aqui, o meu gestor, também pede cada vez mais. E é tão normalizado, né, essa coisa, que você não consegue ver quando, de fato, tem um probleminha ali. Quando a pessoa, de fato, não tá bem. Quando você tá no seu limite já, que é realmente quando isso acontece. A pessoa só repara que ela tá realmente cansada, ela precisa parar quando ela já tá no limite. Sim. Que a mente já tá completamente em pane e o corpo vai adoecendo junto. Sim. E é muito... E é um conselho muito importante que as pessoas escutem agora. Prestem atenção nos sinais do seu próprio corpo ali, nos sinais da sua própria mente, para conseguir entender e até dar uma pausa. É sempre importante dar uma pausa ali para recuperar o fôlego, para recalcular a rota, como a gente comentou. Exatamente. Às vezes é só mudar um pouquinho ali o caminho que as coisas melhoram. Porque tem uma hora que você já tá fazendo tudo no automático, você tá vivendo no automático. Sim, acontece. E agora, saindo um pouquinho ali ainda, como as redes sociais e essa hiperconexão digital, elas estão contribuindo para um aumento ou
talvez não necessariamente um aumento, mas por uma consolidação dos números em questão de depressão e ansiedade, em especial nessa nova geração? Eu acho que a gente pode ir por 2 caminhos. Primeiro, quando a gente está exposto o tempo todo à rede social, tem a comparação, foi o que você Sim. falou. Então, a gente vê vidas perfeitas, corpos perfeitos, Isso. rotinas que são invejáveis. E, assim, você começa a se afetar por isso. A gente também pode falar do boom de informação a todo momento. Então, eu tô aqui, meu celular apita. Eu não consigo desligar meu cérebro. Meu Você já cérebro fica ele pensando no celular. fica em pânico Sim. toda hora. E aí não tem como eu só relaxar. Sim, é isso mesmo. Virou uma extensão do nosso corpo, basicamente, né? Qualquer coisa você precisa ver o celular. Você não consegue ficar mais de, tipo, nem uma hora direito, você não consegue ficar sem celular. Você precisa ver o que tá acontecendo. E Isso é justamente, e o vídeo curto que você falou mesmo, a gente tá no TikTok, ali, rolando. A gente não aguenta mais Sim. vídeo de 1 hora, vídeo de 40 minutos. Os filmes, gente, você não vê hoje em dia quase ninguém falando, vamos assistir um filme, as pessoas não têm paciência pra ver filme mais. Um filme, sim. Pra ver série, nossa, é muito longa, é cansativa, não sei o quê. E, tipo assim, o que era uma coisa super normal antes. Sim. E hoje em dia não é. Você quase não vê, por exemplo, os adolescentes mesmo. Você quase não vê um adolescente falando, eu quero assistir tal filme. Você fala de um filme que às vezes é da faixa etária deles mesmo, eles não sabem, que eles nunca viram. É quase como essa geração em específico, mas a gente também, porque a gente Sim. fala de geração, Sim, mas a gente também tá hoje em ali. dia tá nesse mesmo esquema A também. gente educou o nosso cérebro já para uma coisa muito rápida. A gente Sim. quer Uma coisa imediata já. o imediato, é. E é uma situação muito perigosa, eu imagino, justamente porque a gente não tem mais aquela paciência e não tem o prazer de degustar algumas coisas, como um Exato. filme, por exemplo. Isso, as pessoas estão vivendo muito aceleradas hoje em dia, né? Tudo tem que ser na hora, agora. Imediato, estímulo, prazer. Exatamente. Ah, e qual... essa realmente é uma parte muito relevante ali quando a gente pensa em questão de depressão e ansiedade e tal. Mas eu acredito que aquele primeiro caminho que você citou ali é uma situação ainda um pouco mais complicada de se lidar, que é a questão da comparação, da busca constante Sim. por validação, talvez por uma infelicidade crônica consigo mesmo. É porque isso mesmo. o que você vê nas redes sociais é sempre diferente, é sempre melhor, é sempre o objetivo a ser buscado. Sim. Exatamente. E você vai vendo uma pessoa seguindo aquele caminho, ela estando feliz, que óbvio, nas redes sociais todo mundo é feliz da vida, né? Todo mundo alegre, a vida é perfeita. Exatamente. E aí as pessoas ficam tentando seguir aquele mesmo caminho, porque como elas às vezes já estão infelizes, elas querem aquele tipo de felicidade. Então, tipo assim, se elas seguirem por aquele caminho, na cabeça delas, elas vão obter aquela felicidade que a pessoa tá tendo. E às vezes é tudo falso, gente. Sim. Sim. Então, vocês conseguem identificar que essa busca constante por validação, ela já molda o comportamento dos jovens hoje em dia e, consequentemente, podem ali causar uma depressão, uma ansiedade, até mesmo clínica ali, diagnosticada. Sim, eu acho que a gente pode falar que hoje, por exemplo, a autoestima do jovem, ela é medida através de likes, Sim. comentários. Então, se a É isso pessoa mesmo. ela não é vista, como ela se sente? Ela se sente mal consigo mesma. Ela mede, de fato, né, o que ela é pelo que o outro pensa dela. Sim. Então, isso é muito complicado. E às vezes pode ser até, tipo, uma pessoa pode te enxergar de uma forma ruim e ainda assim você vai estar achando bom porque você está sendo visto. Ah, sim. Não tem precisa ser essa necessariamente questão. uma coisa boa. Só da pessoa estar falando de você, já na cabeça dele já é uma coisa boa, porque ele está sendo enxergado ali. E agora eu quero saber, assim, na opinião de vocês que entendem muito mais assim do que a gente, como essa dificuldade de se desconectar, essa coisa da gente estar sempre conectado, elas atuam no emocional e no mental das pessoas mais jovens. Porque a gente já consegue ver os efeitos em nós mesmos, mas como é que isso é ainda mais impactante nessa geração mais jovem? Acho que para os jovens entra muito o caso do isolamento social. Que eles já não sabem mais socializar, assim, no dia a dia com outras pessoas. Eles vão se isolando, que é uns casos onde tem os adolescentes com depressão dentro do quarto. Não sai pra comer, não sai mais pra nada. Só fica ali preso naquele mundinho virtual o tempo inteiro, que é só aquilo que basta. Que é onde tem os casos de, amizade virtual. E vira só aquilo. O mundo deles é isso. Sim. E acho que o não desligar, que é o que a gente estava falando. Então, a gente não consegue desligar. A gente está sempre ansiosa, a gente está sempre na espera, na procura de mais e mais e mais e mais. Isso. E você não consegue relaxar. Você não se desvincula nunca daquilo, né? Tá o tempo inteiro preso. Desconectar. Sim. E essa cultura do imediatismo, eu imagino que ela
coloca a gente num caminho que é impossível de você chegar ao final. É impossível você chegar ali na... É uma corrida constante, mas que não tem a linha de chegada. Sim. Porque você tá sempre querendo mais e nunca vai ser o E suficiente. você não tá aproveitando o presente, porque você tá sempre vivendo lá na frente, já pensando no futuro. Ai, daqui 5 anos eu vou estar com o emprego dos sonhos, daqui 10 eu vou estar casada, daqui 15 eu vou estar com filhos. Você nunca tá vivendo o presente, é só o futuro, só jogando pra frente, só jogando pra frente, só jogando pra frente. Sim. E assim, você ser bombardeado constantemente com informação, e aí é o like, e aí você não consegue respirar. É assim, é um tópico presente entre, por exemplo, eu e as minhas amigas, da gente sentar e falar assim, cara, mercado de trabalho, por exemplo, você sempre tem que estar se atualizando, e nada é o bastante, e nada é o É suficiente. sempre alguma coisa diferente. Quando você acha que você tá no caminho certo, já mudou mais alguma coisa, você tem que seguir por outro caminho. É bem difícil. Eu acho que não só nós estamos todos muito acelerados, mas o mundo, Sim. com a internet, acabou se tornando cada vez mais acelerado, né? Descobertas científicas, mudanças, né, em Sim. padrões e no que a gente Exatamente. conhecia, vai mudando muito rápido. E isso afeta o mercado de trabalho, consequentemente, quem Sim. está ali atuando. E aí eu queria saber de vocês, o que diferencia essa nova geração em termos de comportamento e expectativa no ambiente de trabalho? Eu creio que eles hoje em dia, diferente de antigamente, eles são as pessoas, eles não aceitam qualquer tipo de comportamento tóxico dentro do emprego. Perfeito. Eu acho que é justamente isso. Quando a gente fala de uma geração passada, a gente fala de uma pessoa que trabalhava ali por sobrevivência, digamos assim, muito entre aspas. A geração de hoje, não. A geração de hoje, ela quer que o que ela procura no trabalho esteja alinhado com os princípios dela. Isso mesmo. Ela quer um ambiente que seja positivo, ela não aceita qualquer coisa do gestor, ela não aceita qualquer tipo de salário ou benefício. Eles falam, né, que antes era aquele negócio, você ficava indignado com algum salário, alguma coisa que acontecia no ambiente de trabalho, mas você guardava pra você ou falava com os amigos ou com a família. Eles não, eles falam com qualquer pessoa que seja no emprego, seja seu chefe ou não. Eles falam abertamente, sem problema algum. E é um desafio quando a gente fala do meio corporativo para se adaptar a esse novo público que está aí no mercado de trabalho. É complicado. Em especial você, Giovana, que já atua ali no RH, você consegue enxergar já que as empresas, se não estão, deveriam estar ali elaborando projetos de acolhimento específicos para essa nova geração? Sim, total. Quando a gente fala dessa nova geração, a gente precisa falar de talvez uma nova maneira de liderança, né, dessa parte. Então, por exemplo, antes o gestor ele era visto como um monstro. Era uma coisa inalcançável. Sim. Hoje não, a gente precisa de um gestor que esteja ali do nosso lado, Mais humano. que acolha, que seja humano, que possibilite esse espaço pra gente, essa troca, né, justa, digamos assim. É claro que tem toda a questão da hierarquia. Isso é essencial quando a gente fala disso. E essa questão também, que também entra os prós e os contras, que ao mesmo tempo que é bom, porque eles não aceitam qualquer tipo de comportamento dentro do âmbito do trabalho, eles acabam misturando e, tipo assim, eles não aceitam nada. E aí é onde acaba, tipo, tendo desrespeito de você não entender a hierarquia que tem dentro de uma empresa, que também acontece muito com jovens hoje em dia. Ah, sim. E além desse diferente comportamento, ou do que eles aceitam, se a geração aceita ou não, vocês acreditam que há uma diferença entre a geração que está entrando agora no mercado de trabalho e as gerações anteriores? É que existe uma certa busca por uma qualidade de vida. Quando eu digo qualidade de vida, não é a mesma que a gente tinha antigamente. Não era aquela qualidade de vida, quero ter ali o meu salário para poder garantir alimentação. Sim. É uma qualidade de vida em busca do lazer, em busca do prazer, que é muito benéfico, Sim. é claro. Mas vocês acreditam que existe essa diferença entre as gerações ali na busca da qualidade de Com vida? certeza. Total. Com certeza. Eu acho que antes o trabalho era vida. E hoje não. Hoje a gente está tentando englobar as duas coisas. Isso. Então eu tenho trabalho, mas eu também tenho uma vida. Eu também quero sair daqui 6:30 da tarde e Isso. fazer alguma coisa. Eles tentam equilibrar as duas, tanto a vida social quanto a vida do trabalho. Exatamente. Eu quero poder descansar no final de semana, relaxar, sem ter que pensar no trabalho. Então, é uma busca, assim, constante de equilibrar os pratinhos, diferente da geração antiga, que era trabalho, trabalho e trabalho.
Você vê a prova de diferença para procurar emprego antigamente, né? Que era arriscando no jornal ou indo entregar currículo de empresa em empresa. E, tipo assim, a que chamasse, eles não olhavam nada. Eles estavam precisando do emprego para sobreviver, digamos assim, eles já aceitavam na mesma hora. Hoje em dia, os jovens têm uma escolha bem maior. Eles conseguem pegar, analisar quem tá chamando, salário, benefício, os dias trabalhados, porque tem de segunda a sábado, eles não querem, porque eles precisam no final de semana para conseguir curtir. Tem tudo isso. Sim. E eu acredito que também nessa realidade que a gente tem hoje, existe um leque de profissões também muito maior. Profissões que passaram a existir de um ano para cá, se Nail bobear, design de sobrancelha, cílios. tudo vai se desenvolvendo muito rápido e aquela coisa, a gente tem que ali correr para conseguir acompanhar também. Eles têm uma escolha maior hoje em dia, né? Que era diferente de antigamente. Tem muito mais opções ali à disposição. Sim. E aí, até entrando nessa questão, né, de que eles podem escolher mais e que, obviamente, as empresas precisam também se adequar para esse novo público que está entrando ali para exercer uma função. Eu vou perguntar para as duas, mas em específico para a Giovana, que ela já atua ali no RH, como a Aqui Capital ela pode apoiar melhor, pode melhorar essa forma de apoiar os jovens em relação à saúde mental? Eu acho que abrindo justamente essa possibilidade de diálogo, normalizando falar sobre isso, sobre saúde mental, porque hoje em dia, querendo ou não, ainda é um tabu quando a gente fala no meio corporativo, não só na sociedade no geral, porque você abrir que não está bem no meio corporativo é taxado como algo negativo. Algo vergonhoso, digamos Exatamente, que, né, você não vai ser um bom profissional porque, você não está bem no momento. Sim. Então, a gente precisa ter um espaço de acolhimento. Acho que a gente pode também falar de outras coisas. Então, da pessoa ser reconhecida, da pessoa ter ali feedbacks, da pessoa ter um acompanhamento, da pessoa se sentir vista e reconhecida. E feedbacks humanos, né? Porque tem os casos dos feedbacks que você tá falando com várias pessoas ao mesmo tempo e você vai fazer um comentário para determinada pessoa e acaba sendo um comentário ruim, digamos assim, e a pessoa já interpreta mal também. Sim. Acho que precisa também ter um cuidado com a forma como você vai comunicar ali com as pessoas esse feedback, esse retorno. É porque a gente nunca sabe como o outro vai estar, né? Quem a gente falou sobre os sintomas e tudo mais. Tem uns que são muito visíveis e você consegue enxergar. Ainda mais se era uma pessoa muito alegre, digamos assim, tá enfrentando uma depressão. Você consegue ver isso. Mas se é uma pessoa que já é mais quietinha na dela, mais tímida, introspectiva, você não vai conseguir ver o sintoma claramente assim se ela não tá legal. E aí a gente nunca sabe como vai falar com o outro, né? Por isso que é sempre bom ter o cuidado com as palavras. Sim, muito bacana. Gente, e qual a relevância do treinamento, dos treinamentos que as empresas, se não entregam, deveriam entregar ali também, e de um acompanhamento um pouco mais próximo ali naqueles primeiros meses, naquele início de carreira? Qual a relevância disso para garantir uma saúde mental? Eu acho muito importante que tem muitas empresas que você contrata um funcionário e você só joga ele lá. O seu colega que já sabe o serviço há tantos anos, ele vai te ensinar. Fica aí com ele que você vai aprendendo. Eu acho que dá um desespero maior, ainda mais no caso dos jovens entrando no ambiente de trabalho, como acontece de ser o primeiro emprego e tudo mais. Eles se sentem mais desesperados e é onde acontece deles desistirem até do trabalho, que tem vários casos disso. Insegurança, né? A pessoa que acabou de ingressar no mercado de trabalho, que ainda está entendendo como ele funciona, entendendo como a sua área funciona, precisa de um direcionamento. Quando a gente tem treinamento, quando a gente tem um gestor ali lado a lado, a gente consegue suprir um pouco dessa insegurança. A gente consegue trazer um ambiente de confiança, um ambiente em que a pessoa... Olha, você pode errar. E tá você tudo vai bem. passar a segurança que, se caso acontecer alguma coisa ruim, tem uma pessoa lá do seu lado para te apoiar ali no momento e te mostrar como que é o certo. E te dar o direcionamento que você não sabe, que ainda não está claro quando você não conhece o que você está fazendo, não tem noção ainda. E assim, até abrindo um parênteses aqui no grupo, isso é maravilhoso, porque a gente tem muitos treinamentos, a gente tem pessoas, né, que acompanham, né, as pessoas novas, e isso é maravilhoso, porque a gente precisa, o meio corporativo precisa. Precisa mesmo. Não, isso é verdade, realmente. Você precisa, até porque eu acredito que a gente enxerga muito isso no mundo corporativo. Você está formado? Então você sabe. A gente sabe a teoria, mas aquela prática... E cada lugar é um lugar, nem todos seguem o mesmo ritmo ali. Tem pessoas que ensinam de uma forma, outras ensinam de outra, vai de empresa para empresa. Então, tipo, por mais que você seja formado já na área, vai ser diferente quando você ingressar em determinada empresa. Sim. Pouco antes da gente começar até a gravar, eu e a Vi, a gente estava até conversando sobre as inseguranças. Por exemplo, quando você está se formando como psicóloga.
E aí você tem todo o pânico do, meu Deus, vou atender o primeiro paciente. Sim. E assim, gente, qualquer profissão, você vai ter a segurança inicial, porque justamente você sabe a teoria, mas a prática é Como outra vai coisa. ser? Não tem como, gente. São N fatores ali na hora pra saber como que você vai agir, o que você vai falar, como você vai fazer. Perfeito. São muitas questões e o Sim. acompanhamento próximo pode reduzir o que são só questões, a questões mesmo do que pode se Sim, tornar com um problema. Exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco dividida em dois núcleos ali. Eu quero primeiro entender quais práticas de RH e liderança elas que funcionam com essa nova geração. Em paralelo, que eu quero entender ali do lado da psicologia, qual é a aproximação, qual é a forma de conseguir se aproximar no sentido de oferecer uma ajuda também para os mais jovens que estão ali aparentando alguns sintomas de ansiedade e depressão. Por favor. Eu acho que volta no que eu tinha falado. Então, por exemplo, um feedback, né? Que nem a Vi falou, um feedback humano, um feedback próximo. A gente precisa de uma gestão próxima também. Acho que a gente também pode falar de um acompanhamento, então um plano de desenvolvimento. Onde eu tô, onde eu quero chegar, quais são as ferramentas, o que eu posso melhorar. Então, a gente precisa disso para que a pessoa ela se sinta reconhecida e para que ela saiba que tem para onde ela ir, para onde ela caminhar, que o esforço dela está sendo justamente visto e recompensado. E isso é muito benéfico, gente, né? Até aproveitando. A gente consegue fidelizar nosso colaborador assim, então certeza. ajuda demais. Eles se interessam, né, quando eles veem esse tipo de comportamento dos superiores, no caso, né? Porque a maioria das empresas ainda não, por mais que seja um assunto falado, não é dessa forma, né? É cada um por si, parecendo selva e vida que segue. Mas é dessa forma. E ali do seu lado, Vitória, na questão do atendimento clínico, você comentou que você vai começar a atuar ali um pouco mais com adolescentes. Qual é a melhor forma de se aproximar mesmo? Talvez até alguém ali que vai procurar ajuda já. Qual é a melhor forma da gente, talvez, apresentar para a pessoa? Eu estou identificando esses sintomas, procuro uma ajuda. Qual seria esse melhor método? Eu acho que seria interessante algumas empresas eles começarem a fazer palestras e serem mais abertos com os funcionários. Porque, tipo assim, por mais que seja um supervisor, um gestor ou o que for, seja uma pessoa bem humana, ainda assim tem aquela distância gigantesca entre o colaborador e o superior. Que você pensa, ele é muito legal e tudo mais, mas esse problema em específico eu não posso chegar nele e falar. Então, eu acho interessante os superiores mesmo entrarem em contato com alguém, algum psicólogo, algo do tipo, e começarem a fazer dinâmicas, palestras, para demonstrarem que eles estão realmente interessados em ouvir os funcionários caso eles tenham algum tipo de problema. Porque é difícil você chegar do nada num colaborador seu e falar, eu tô sentindo que você tá um pouquinho distante, tá tendo problema de irritabilidade, não tá focando. Uma pessoa pode interpretar isso de uma forma boa, que aquela pessoa está realmente interessada em você como ser humano, só que outras vão interpretar de uma forma ruim e vão se fechar mais ainda. Podem até encarar aquilo justamente como uma cobrança, né? Sim. Como não estou entregando o suficiente. Exatamente. E Porque aí você sempre pensa, tem lugar, meu antigo emprego não era assim, quando eu demonstrei esse tipo de comportamento, me demitiram, e aí já entra o desespero, a ansiedade. Então, eu acho interessante chegar aos poucos e, para mim, a ideia da palestra seria uma ideia ótima. Para você demonstrar no seu ambiente que realmente as pessoas estão se importando com esse assunto. Perfeito. Perfeito. E na percepção de vocês, as empresas que têm esse cuidado, que têm essa preocupação com a saúde mental, mas também ali com um ambiente positivo para os colaboradores, em especial os mais jovens, eles já estão colhendo os frutos desse cuidado? A gente já está vendo resultados positivos. Talvez ainda não seja possível numerar, não dá para a gente falar X%, mas já é possível, especialmente aqui dentro, que a gente tem ali uma gama muito grande de jovens, identificar essa melhora? Acho que sim, a gente pode olhar aí para algumas taxas, para alguns números mais chatinhos, por exemplo, de RH. Então, quando a gente fala, por exemplo, de turnover, a gente vai reter, né, as pessoas que estão saindo, a gente vai conseguir manter o nosso colaborador aqui dentro, seja não talvez numa área, mas talvez realocar ele para outra, a gente vai conseguir, foi o que eu falei, fidelizar, a gente vai conseguir de fato com que a pessoa se sinta bem aqui. Se ela se sente bem aqui, ela quer continuar e ela promove isso também. Ela fala bem da empresa, ela fala que ela trabalha num ambiente legal. A gente pode pegar aí cases muito legais, tipo
Google, que a gente sabe que são escritórios super modernos. Então, sim, quando a A pessoa... produtividade vai aumentar também. Perfeito. A pessoa, ela gosta de estar ali trabalhando. Exatamente. Não fica naquele desespero, nossa, eu quero só, cheguei 9 horas, eu quero que dê 6h30 para eu ir embora correndo daqui. E a gente sabe que todo emprego tem os prós e os contras, a gente se estressa, até porque é um trabalho, não é um lazer. Exatamente. Mas ainda assim é diferente quando você está num ambiente acolhedor, que você sabe que o que você está fazendo ali está sendo visto e recompensado, que nem como você mesmo tinha dito. Ah, muito bom. E é muito bacana a gente ver que internamente a gente já está conseguindo ali construir esse ambiente, Sim. construir essa visão interna. A Gia aqui, que é a nossa RH, ela já tem ali um pezinho em ajudar ali. Sim. A Vitória daqui a pouco está aí também, tá dando todo o suporte para os nossos colaboradores. E eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é para a gente encerrar o nosso bate-papo, que é: a gente está vendo mudança, estamos vendo mudança. Mas vocês acreditam que o estigma ainda é muito pesado? Ainda vai levar um tempo para a gente realmente conseguir falar abertamente sobre saúde mental? Eu acho que Eu sim. também creio que sim. Hoje a gente já fala muito sobre saúde mental, mas ela ainda é um tabu. Ainda com um pouquinho de receio, um pezinho atrás, não pode falar sobre determinados temas. Que nem eu mesmo, quando eu fui começar a trabalhar na escola, que é palestra para adolescente e tudo mais. A primeira coisa que uma das preceptoras da escola falou, que era: a gente não pode conversar sobre determinados temas, que é suicídio, depressão. Porque por mais que seja um assunto muito visado e falado abertamente, em alguns casos ainda assim pode causar gatilhos para a pessoa. Tem gente que ainda tem um pouquinho de preconceito com os temas. É complicado, é uma caminhadinha longa. É justamente isso. Por mais que hoje em dia seja, né, muito aceito, muito visto, ouvido, a gente ainda tem esse receio. Sim. E isso de identificar como uma coisa totalmente negativa. Né? É aquela coisa que a gente pode até brincar do só passa no psicólogo quem é louco. Isso. E não, gente. Todo O mundo... ideal é todo mundo passar no psicólogo. Se todo mundo fizesse terapia. Sempre bom. E as pessoas têm realmente esse preconceito. Ah, procura um psicólogo. Eu não tô com problema, não sou doida, não preciso tomar remédio. Tem isso ainda. Sim. E um último adendo, na verdade, uma última questão. Eu acredito também que é um tema que precisa ser tratado com muita responsabilidade. Sim. A gente vê muitos casos de jovens que talvez porque não querem se abrir ou porque ainda tem aquele medo, que vão procurar ajuda nos lugares errados. Sim. A gente está vendo casos de jovens pedindo orientações para uma inteligência artificial. Chat GPT, que já teve Chat casos. GPT, E isso Sim. é uma questão muito preocupante, eu imagino, especialmente para quem está ali na área da saúde mental, porque está vendo isso acontecer. Vocês imaginam que a gente vai conseguir, talvez, regulamentar, talvez dar um controle melhor para isso? Ou, infelizmente, vai ficar realmente a cargo da família identificar e conseguir prevenir esse tipo de... Eu acho que quanto mais a gente fala sobre saúde mental, mais ela se torna acessível, Sim. mais a gente consegue, né, normalizar isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que a nossa geração é uma geração que justamente ela fala sobre saúde mental, ela traz cada vez mais esse tópico à tona. Então, talvez nas próximas gerações a gente consiga normalizar cada vez mais 100%. isso. E hoje em dia não é mais só o corpo. Então, todo mundo tem noção de que precisa cuidar da mente ali. Então, é muito complicado, porque é isso. É um tabu, mas está melhorando. É muito melhor do que a geração passada, dos nossos pais, dos nossos avós. E eu acho que sim, tem a tendência a melhorar, mas a gente vai precisar construir tudo isso junto. E, por favor, não usem o chat GPT. Pelo amor de Deus. Gente. Pelo amor de Deus. Procurem ajuda especializada, é o caminho Isso, correto. terapia é sempre bom. O chat não ajuda nisso. Meninas, muitíssimo obrigada. O bate-papo foi maravilhoso. Eu pude aprender muito, eu pude entender muito. E eu espero que a nossa audiência também consiga captar muita coisa, muita mensagem positiva. Porque aquilo, infelizmente, a gente sabe que tem ali muitos casos, um aumento, especialmente pós-pandemia. Mas é importante que a gente converse sobre o tema. E não só no mês de Setembro Amarelo, uma Sim. coisa que o pessoal repete. É uma discussão que a gente precisa ter o ano todo. Todos os dias, se Com necessário. certeza. Porque é realmente muito importante. E pode salvar vidas, assim, em diversas esferas. Pode salvar uma vida, como pode levar felicidade para a vida de uma pessoa. Com certeza. E antes de eu fazer aqui o encerramento, eu abro espaço para que vocês possam se despedir da nossa audiência e deixar uma mensagem final, caso vocês queiram. Então, eu comecei aqui, Vitória, por gentileza. Meu Deus.
Gente, muito obrigada pelo convite, ter dado espaço pra gente falar um pouquinho mais de saúde, que é muito importante a saúde mental. E procurem ajuda, não necessariamente só se você está passando por uma depressão ou por uma ansiedade. É sempre bom, é sempre ideal ter alguém ali para você conversar, porque às vezes a gente passa por tanto estresse no nosso dia a dia, seja nos estudos, no trabalho, é sempre bom ter alguém para conversar. Porque por mais que a gente tenha marido, esposa, família, os amigos, não é a mesma coisa. Tem certos assuntos que a gente não vai conseguir 100% conversar com eles sobre. Então, na terapia, você consegue abordar isso. Por mais que seja aos pouquinhos, claro que é uma caminhada, você consegue conversar, aliviar um pouco a cabeça, que é sempre bom. Perfeito. E Giovana, por gentileza. Primeiro, Cris, Bia, adorei o papo. Muito obrigada. Eu acho que a gente falou sobre uma coisa que é muito essencial hoje em dia. Sim. É uma coisa que afeta. E, assim, mesma coisa que a Vi falou também, não procurem, né, a terapia só quando vocês estiverem ali passando por um momento difícil. É uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa. Você consegue descobrir sobre você, sobre os seus gatilhos, sobre as suas dificuldades, o que você é bom. Então, assim, procurem sobre saúde mental. Eu acho que é isso. E obrigada, gente. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, siga o nosso canal, deixa o like e comenta aqui para eu saber o que você achou.